A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp, para você que nos ouve me mandar uma mensagem fazendo o seu pedido de oração, é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é Miqueias Alves de Souza Cruz e o meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-nos lá, que temos conteúdo todos os dias por meio de nossos vídeos. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Bel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, nós te agradecemos por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco nessa oportunidade, mediante a tua palavra. Abençoa as pessoas que irão nos ouvir através desse meio de comunicação e que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo telefone 12 99192 5941. 12 9192 5941. 12 5941. Quero agradecer aqui a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205 Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12 3624 2875, 12 992 30 53 87. Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Anteontem eu iniciei a primeira parte da mensagem Experiência com Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, com base em Isaías capítulo 6, versículos de número 1 a 8. E hoje eu irei concluir com os dois últimos pontos. Nós já vimos que Deus faz 3 chamados. Primeiro chamado para a salvação, segundo chamado para o discipulado e terceiro chamado vocacional. E esse é o qual Deus fez a Isaías. Isaías havia sido chamado para ser profeta em meio ao caos social de Judá porque o rei Uzias havia morrido. E é nesse contexto que ele terá um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, Isaías viu 3 coisas. Primeiro, vimos ontem que ele viu o Senhor. E Deus se mostrou para ele, primeiro, como o Rei dos Reis. E segundo, hoje veremos, que Deus se revelou a ele como o general dos generais. Isaías, capítulo 6, versos 1 a 4, dizem assim: E eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A palavra séquito nesse texto se referia a uma peça de roupa que os reis usavam atrelada à vitória de guerras. O texto em questão é claro em dizer que o séquito do Senhor enchia todo o templo. O que isso significa? Significa que o nosso Deus não é só o rei dos reis, mas também o general dos generais, pois ele nunca perdeu nenhuma batalha. Ainda os serafins vão dizer que ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus não só reina, mas também peleja. O nosso Deus não só está apenas assentado em seu alto e sublime trono, mas também está na linha de frente, pelejando as pelejas as quais seus súditos não têm condições de pelejar. Essa é a revelação mais poderosa para mim e para você hoje e sempre. É por isso que, por vezes, nas Escrituras, Deus disse ao seu povo que nessa peleja não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira, Deus se revelou a Isaías como o Deus dos deuses. Isaías capítulo 6, versos de número 1 a 4 diz: E eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui os serafins, para alguns teólogos e comentaristas bíblicos, não são os mesmos seres que aparecem em Apocalipse, capítulo 4, versos 6 a 9, que dizem assim: E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 seres cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheio de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre trono, ao que vive para todo sempre. Amém. O nosso Deus é o Deus dos deuses. O nosso Deus é o Santo dos santos. Essa é a parte desse texto que mais nos faz tremer, pois o texto diz que Deus é santo, santo, santo. Enquanto eu estou aqui ministrando essa palavra e você está aí me ouvindo, lá no céu os serafins estão continuamente clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. E entenda algo aqui, não se trata de uma repetição como que um toca-disco, um toca-CD, mas uma atitude, uma reação dos serafins ao olharem para Deus e se olharem entre si e dizendo uns para os outros as palavras: olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso, olha como ele é santo, e a adoração torna-se contínua. Nós temos que entender outra coisa aqui: os serafins não estavam cobrindo a si mesmo para não verem a Deus, como muito ouvimos falar e até se cantar. O texto em português é pobre de linguagem, mas em hebraico não quer dizer isso. O texto em hebraico traz a ideia de que os serafins cobriam com 2 asas o rosto e depois com 2 asas cobriam os pés, não deles próprios,
mas de Deus para Isaías, para que Isaías não visse Deus totalmente. Porque do contrário ele morreria, ninguém pode ver a Deus. Lembra-se de Moisés? Moisés queria ver a Deus e Deus disse a ele que passaria, mas ele só o veria de costas. Ou seja, a visão que Isaías estava tendo era parcial, porque os serafins estavam em redor de Deus, o cobrindo para que Isaías não visse completamente. Isaías estava diante o Deus dos deuses. A visão é tão extraordinária que os umbrais das portas se moveram e a casa ficou cheia de fumaça. A verdade é que nós não sabemos, a verdade é que não dá para saber se Isaías estava no templo de Salomão ou no templo celestial. Não existe qualquer consenso sobre isso, mas o que se sabe é que essa visão muda a vida de Isaías de uma vez para sempre. O que Isaías está experienciando chega a ser difícil imaginar, pois transcende a nossa capacidade de pensar em estar diante o Deus Criador do universo face a face. Ali Isaías estava diante a glória e a majestade do Rei do universo. E eu? E você? Qual tem sido o nosso anseio para termos esse encontro com o Rei dos Seis, o general dos generais e o Deus dos deuses? Será que nós estamos buscando a Deus realmente enquanto se pode achar? Será que temos achado diante dele? Aliás, será que estamos chorando diante dele para que ele venha até nós com urgência? Será que após chegarmos de um dia cansativo de trabalho ainda temos tempo para estarmos diante a tua presença? Será que amamos ao Deus a quem nós dizemos que é nosso Senhor e Salvador de todo o coração? Será que o trono do nosso coração é Deus quem está ocupando? Será que nós podemos olhar para o espelho e dizer: estou dando o melhor de mim para agradar o meu Deus? Não estou falando de religiosidade barata. Não estou falando de pessoas que rasgam as suas vestes. Eu estou falando de pessoas que rasgam o seu coração diante de Deus. Eu não estou aqui para te acusar de nada. Eu estou aqui para te encorajar a amar mais a esse Deus. Pois só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Não existe nada nesse mundo que possa ficar em pé de igualdade com o nosso Deus. Só nós podemos, se nós entendermos isso, um avivamento pode varrer a nossa nação e coisas extraordinárias podem acontecer. Se o povo de Deus se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, Deus não vai reter a chuva de avivamento sobre essa nação. Por isso que ainda Apocalipse, no seu último capítulo, dá instrução para que quem se santifica, que se santifique mais. E para quem se suja, que se suje mais. De que grupo você quer pertencer? Segundo, ele viu a si mesmo. Isaías primeiro viu a Deus e agora vê a si mesmo. Observe comigo os versículos 5 a 7. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O que eu vou dizer aqui é uniforme, ou seja, é um padrão a qual é impossível ser alterado. Se uma pessoa disse ter tido um encontro com Deus, e sua vida não mudou, e suas atitudes não mudaram, e essa pessoa continua a viver a mesma vida de antes, sem nenhum tipo de incômodo por causa da santidade de Deus, então essa pessoa não teve um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus se joga no chão, clamando a Deus por socorro, por se dar conta de sua tamanha miséria existencial. A presença de Deus é inconfundível na vida do pecador regenerado.
Moisés se jogou ao chão. Josué se jogou ao chão. Ezequiel se jogou ao chão. Abacuque se jogou ao chão. Pedro se jogou ao chão. Paulo se jogou ao chão. Por quê? Porque não existe outro começo para aqueles que tiveram um encontro com Deus senão esse. Isaías ficou extasiado com a presença de Deus e começou a confessar os seus pecados, pedindo a Deus misericórdia. É por isso que sou estranho quando ouvimos pessoas que dizem estarem tendo uma experiência com Deus transformadora, mas ao saírem daquele momento de êxtase continuam do mesmo jeito, no mesmo pecado, nas mesmas manias, nos mesmos erros. Que Deus é esse que eles dizem estar tendo experiências sobrenaturais? Quem está realmente experienciando uma presença sobrenatural com Deus, está experienciando um momento de euforia com Deus, um momento de entrega para Deus, com a sua palavra, através da ação livre do Espírito Santo, muda de vida para sempre. É curiosa a forma como Deus age em resposta à reação de Isaías ao contemplar a sua glória. Diz que um dos serafins voou em direção a Isaías e tocou em seus lábios, de modo que ele ficou purificado dos seus pecados. Provavelmente a brasa viva foi tirada do altar dos sacrifícios em que apontavam para a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. O que Deus estava tentando dizer a Isaías era exatamente que os seus pecados seriam perdoados de uma vez para sempre pelo sangue purificador de Jesus. A morte de Jesus aconteceria para que nunca mais nenhuma condenação o acusasse. Essa é a certeza da salvação que nós temos em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nenhuma condenação há para os que nasceram de novo. Warren Wiebe diz que lábios impuros são consequência de um coração impuro, segundo Mateus 12, 34 e 35. Ou seja, o operar de Deus sobre a vida de Isaías seria de dentro para fora. Ele seria profeta tendo uma mensagem viva e eficaz para o seu povo como resposta ao agir de Deus em si. Terceiro, ele viu a necessidade de se alistar à obra do Senhor. Isaías 6, verso 8 diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é mais impactante aqui, com certeza, curioso, é que até esse momento, até esse versículo, Deus não havia dito uma palavra sequer. Até esse versículo, Isaías estava imerso na experiência do Santo dos Santos. Ao que Deus quebra o silêncio e Isaías, sem pestanejar, se lança à seara do Senhor. Isaías se voluntaria na missão de ser pregador do reino de Deus. Isaías não relutou ao chamado como Moisés ou Jeremias. Isaías simplesmente se viu no centro do seu propósito de vida. Isaías encontrou o seu propósito ao se encontrar com Deus. Vivemos nos últimos dias da igreja na terra. E o que iremos fazer para nos tornarmos mais úteis ao reino de Deus? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? O que estamos fazendo para contribuir para o progresso do Evangelho? Hoje em dia uma criança nem nasceu e seus pais já estão decidindo o seu futuro como médicos, dentistas, engenheiros ou presidentes da República. Mas não cogitam nem que eles serão os futuros pregadores do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O secularismo adentrou as nossas igrejas de tal forma que nem para mártires servimos mais. Amamos mais o mundo do que a Deus. Esperamos mais a redenção nesse tempo do que no porvir. Onde estão os Isaías que se alistarão para a seara de Deus? Essa mensagem em Isaías 6 deveria nos mover a buscar mais de Deus. Ou melhor, essa mensagem deve nos mover a buscar mais de Deus.
Precisamos cada dia mais ansiar pela presença tão doce do nosso Deus. Os dias são maus e a tendência é piorar porque breve Jesus virá. Não existe ponto de retorno para esse mundo caído a não ser a cruz de Cristo. Somente a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário pode dar saída a toda a humanidade. A missão de ser pregador da palavra de Deus é mais do que urgente. Meu convite é que você se voluntarie nessa causa, dizendo a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar com você. Quero clamar a Deus com você nessa sexta-feira. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus mova você nesse momento a se lançar na seara de Deus. A abraçar o chamado, abraçar a mensagem do Evangelho e pregar a toda criatura em tempo e em fora de tempo. Senhor meu Deus, nós te clamamos nessa noite, pedindo, Senhor, um grande avivamento sobre a nação brasileira. Que esse mal, que esse caos que está instalado no nosso país por conta desse vírus, por causa de perdas nas áreas econômicas, possa impulsionar, possa levar essa nação a se prostrar diante ao Rei de toda a glória. Que possamos ansiar das coisas do céu. Que a nossa visão espiritual seja aberta para que possamos compreender que não existe nenhum bem nesse mundo a não ser a esperança que nos é dada através da pessoa de Cristo, de que há uma esperança para além desse mundo. Só existe recuperação para essa terra quando Cristo Jesus vier buscar, como Paulo escreve lá na sua carta aos Romanos. Que os filhos de Deus esperam com grande expectativa a redenção dos filhos de Deus. Isto é, os filhos de Deus esperam que Jesus venha sobre as nuvens, para que, enfim, o leão e o cordeiro possam habitar no mesmo lugar. Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer ainda o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 81 35 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou com os irmãos em Cristo. Quero também agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 988 96 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12 99192 5941 e eu terei enorme prazer em respondê-los. Sigam-nos nas redes sociais, que todos os dias temos vídeos com uma palavra da parte de Deus. Meu canal no YouTube tem séries de mensagens completas, procurem lá e assistam. Canal Miqueias Alves. Tchau, tchau e até segunda-feira.